Muito obrigado pela apresentação. Meu nome é David Beck, venho da Universidade de Liverpool e para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa sessão com colegas tão maravilhosos. Vamos começar então com os meus conflitos de interesse. Bom, o que nós faremos aqui no caso é avaliar alguns casos da nossa clínica. E se trata a propósito de um webinário apresentado recentemente no IAS nos Estados Unidos, em que a discussão foi feita com um painel de especialistas na qual nós centramos basicamente esses pacientes já com uma experiência de ensaio clínico mais ampla e os debatedores, né, estão aqui listados na esquerda. E, em resumo, basicamente nós confirmamos as questões, né, de falha virológica, exploramos também outros regimes anteriores, teste de resistência, com a ideia de identificar basicamente dois medicamentos plenamente ativos, se possível. E os medicamentos, no caso, são dolutegravir 50 miligramas 2 vezes ao dia, alguma forma também de tenofovir, né, desde que não o K65R também, Drunavir com booster, 3-TC ou FTC, apesar, né, da questão da resistência, e Balizumab, e Fostemsavir. Agora, eu reconheço também que nem todos os medicamentos estejam prontamente acessíveis, mas é neste ponto, né, que em alguns países, certamente, né, é onde nós tentamos também estudar o que poderá acontecer em outros territórios nos quais estaremos presentes em breve. Vamos falar sobre o Darunavir com booster, medicamento que, creio eu, é do conhecimento de todos, e a farmacocinética deste fármaco já foi descrita em alguns ensaios clínicos de pivotal importância. Um deles está listado aqui, comparação de Darunavir com cobicistat, e vocês podem, e também com código de Darunavir e Ritonavir, e vocês podem observar aqui também que as concentrações, né, no nível mais baixo, aqui no caso do cobicistat, eram 24% superiores à combinação de Darunavir e Ritonavir, e muito embora a exposição total, que é o que nós podemos calcular a partir da área embaixo da curva, foi basicamente, a área sobre a curva, basicamente a mesma. Observando também, né, 2 vezes ou uma vez apenas ao dia, naquela caixa aqui à direita, nós podemos observar que 2 vezes ao dia você tem uma exposição mais elevada, na casa dos 70%. Nós temos que ter em mente também que o que nós estamos tentando fazer aqui nesse caso é sempre garantir que nós tenhamos medicamento suficiente nos nossos pacientes para que, evidentemente, o vírus possa ser combatido. Então, por exemplo, uma concentração de Vale ali na casa dos 2.000 nanogramas por mililitro é reconhecida, né, e recomendada, inclusive no caso dos pacientes já experimentados, né, tratados com IP, e a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir chegar nesse nível de concentração, né, com o regime de apenas uma vez por dia, coisa que a gente consegue fazer no regime de 2 vezes por dia. Uma das questões que nós tivemos que enfrentar também com a questão, né, do tratamento com booster, isso é uma questão que, aliás, remonta até, né, as discussões que tivemos lá em Vancouver, na reunião do AMS em 1996, só para citar um exemplo, né, com o problema aqui da interação medicamentosa. Uma coisa que eu quero destacar aqui foi o que nós tentamos fazer, né, aqui com o nosso banco de dados de Liverpool, coisa que muitos de vocês já conhecem a propósito. Em primeiro lugar, nós tentamos estabelecer essa estratégia, né, codificada em cores aqui, em termos de verde, né, amarelo, o laranja ou âmbar, enfim, e o vermelho. Então, até aqui, né, no caso aqui, benefício é quando a gente não tem nenhum tipo de interação esperada, ou seja, o código é verde, quando o risco supera o benefício, no caso, aí fica vermelho, né, ou seja, existe aí, no caso, uma contraindicação absoluta, né, ou seja, você não pode fazer a co-administração, não pode recomendar também esse medicamento. Amarelo, pode haver alguma interação, entretanto, você não precisa tomar nenhuma atitude com relação a isso, em função da própria janela terapêutica do medicamento, né, que não vai ser clinicamente significativa. E agora, o caso mais difícil, frequentemente, é esse laranja ou âmbar, como prefiro, em que existe uma possível interação que pode ser diferente de indivíduo para indivíduo, e nesse caso você tem que desenvolver uma estratégia, seja, não é, através do ajuste da posologia, ou seja, através de monitoramento adicional, para você conseguir acompanhar essa possível interação. O Darunavir com booster, no caso, a gente pode observar aqui com bastante clareza que nós temos muita interação acontecendo. Isso aqui é um banco de dados com 800, né, casos aqui de tratamento com Darunavir com booster, menos da metade, ou seja, verde aqui no caso, ou seja, né, os sem interação, muito aqui no laranja, muito no amarelo também, e com o cobicistat aqui um percentual mais elevado de pacientes no verde, menos aqui naquela cor âmbar ou laranja. Agora, de maneira geral, quando a gente tem o booster introduzido, outros medicamentos aqui no caso, portanto, nós temos o exemplo do Darunavir, né, com booster, que leva, por exemplo, a um aumento de toxicidade para algumas estatinas, também mialgia, rabdomiólise também, anticoagulantes, que apresentam risco de sangramento ou hemorragia, agentes oncolíticos, né, no caso, ali, né, neutropenia, a trombocitopenia, alguns efeitos também do sistema nervoso central, também os medicamentos de transplante, né, ou seja, pode haver uma ampla gama de toxicidade, e também os corticosteroides, em que você tem basicamente o risco para síndrome de Cushing, isso por conta do aumento à exposição desses pacientes a medicamentos. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito de corticosteroides a propósito. Então, de maneira geral, nós temos que pensar que existem diferenças
entre o cobicistat e o darunavir com booster. Aqui nós temos, né, o estudo de algumas aplicações, e só para tentar resumir para vocês, algumas dessas diferenças são exibidas aqui nessa tabela, em que, por exemplo, no caso do darunavir com booster, tem várias dessas cores aqui em laranja, né? No caso aqui, no acenocumarol aqui também, alguns medicamentos antidiabéticos também, micofenolato também, e no caso, né, do cobicistat, você pode ver aqui que em grande parte é verde. Há essa diferença aqui no caso, com o carbamazepina, né, que está em vermelho, né, dados aqui, né, já levantados em estudo, em comparação ao laranja no caso do ritonavir, né, quando você tem também esses dados já levantados em estudo, em que você pode haver realmente uma interação medicamentosa de maior monta. Dolutegravir, então, por exemplo, né, aqui, evidentemente, é um medicamento já de conhecimento de todos aqui os presentes, e a farmacocinética desse medicamento é importante, e por conta disso nós temos que analisá-la. Com o regime aqui no caso, né, uma dose por dia, você pode ver aqui que o perfil aqui de pico farmacocinético nos leva a uma concentração de Vale aqui, ou de Calha, ou o mínimo aqui no caso, na casa dos 1.000 nanogramas por mililitro, aproximadamente. Concentração mínima. Observando aqui agora, no caso, a dosagem com o medicamento sendo administrado 2 vezes por dia, né, com rampicina também aqui no caso, você tem uma concentração mínima aqui que é 3 vezes superior à do outro regime. Isso é importante, novamente, para garantir que nós tenhamos um medicamento suficiente no sistema de nossos pacientes para conseguirmos superar a presença, no caso, de algum vírus, e às vezes também até as próprias mutações relacionadas aos inibidores da integrase. Agora, a gente tem que pensar aqui qual é que é também o IQ desse medicamento. Né, ali nesse caso aqui, né, no DTG de 17, agora, na medida que você começa a aumentar, né, o IC90, ou com o intervalo de confiança aqui em nível de 90, você tem que aumentar a quantidade de medicamento. Agora, com relação às interações medicamentosas, nós temos um perfil muito melhor, veja aqui, né, 90%, mais de 90% no verde, alguns vermelhos aqui também, alguns no laranja, que tem que ser considerados, evidentemente, alguns vermelhos também, que são descritos aqui nessa caixa, aqui no caso, né, dofitilida e também fanfridina, por conta de interações em nível renal, né, com a OCT2, com isso você acaba aumentando o nível de expressão. Rifampicina, que é um medicamento que tem sido utilizado para tratamento de pacientes com esclerose múltipla, e em concentrações mais elevadas, você pode também, no caso, ter a presença de convulsões. Alguns medicamentos também aqui, né, a rifampicina, rifapentidina também, alguns medicamentos que estão aqui também, toda nessa faixa de laranja, em função da possível existência de interações medicamentosas com a utilização do DTG 2 vezes ao dia. Mas eu queria destacar aqui para vocês apenas as questões com relação à suplementação com minerais. O que está sendo mostrado aqui nesse slide, no qual nós temos novamente que nos lembrar que os inibidores da integrase, no lado ativo, digamos assim, no sítio ativo da integrase, aqui suas interações com o magnésio, né? Ou seja, a ligação aqui com o magnésio é importante para o efeito antirretroviral. Entretanto, se você tiver cátions bivalentes ou trivalentes no seu trato gastrointestinal, como é o exemplo, né, no caso, quando você toma algum suplemento de minerais ou então algum tipo de antiácido, você pode acabar tendo essas ligações e, com isso, ter uma interação farmacocinética. Então, o que nós estamos falando aqui, basicamente, é de uma administração oral, né, por cátions, e das interações com esses medicamentos e com cátions polivalentes presentes nesses suplementos, ou, enfim, que seja mesmo, né, suplementos multivitamínicos. E nós temos também algumas recomendações específicas para diferentes inibidores da integrase com relação ao momento e a quando você deve fazer a co-administração e ou também a sua dosagem com alimentos, porque é claro que os alimentos, no caso, podem levar à exposição também nos casos de DTG. Agora, o princípio aqui, de maneira geral, é que nós temos que garantir que haja separação da integrase com relação a esses cátions, né? Ou seja, esse é um ponto muito importante, ponto este que deve ser lembrado. Virando agora nossa atenção para um medicamento mais recente, o fostemsavir, né? Aqui nós temos um medicamento, o FTR, que passa por uma conversão para um metabólito ativo, que é o tensavir. Isso ocorre no nosso trato gastrointestinal, e é o tensavir, no caso, que é o elemento ativo que vai se ligar também, né, a glicoproteína envelope HIV1, é o que vai permitir a ligação e também a chegar até a célula CD4 do hospedeiro. Então, é muito importante que nós nos lembremos também que nós estamos aqui, neste caso, lidando com um pró-medicamento que é feito, que no caso, para superar a questão aqui, né, da solubilidade do tensavir, que é limitada. Então, essa conversão acontece, como eu já disse, no trato gastrointestinal, com a fosfatase alcalina, que conversa, no caso, o fostemsavir em tensavir. O tensavir, então, é rapidamente absorvido em função
da sua permeabilidade bastante eficiente, né? E quando você avalia, entretanto, o resumo farmacológico, digamos assim, né, do medicamento aqui administrado 600 miligramas 2 vezes ao dia, administrado com ou sem alimentos, nós temos aqui, no caso, uma ligação com proteína relativamente elevada, uma meia-vida de cerca de 11 horas. Agora, um fator importante a ser considerado é que o metabolismo do Tensavir, que ocorre através da CYP3A4 e particularmente também através da UGT, ele é transportado pelos P-transportadores, ou a P-glicoproteína, ou então a proteína resistente ao câncer de mama. Então, com relação ao entendimento das interações medicamentosas aqui presentes, nós temos algumas proteínas com uma participação bastante relevante. No caso, o metabolismo CYP3A4, transporte PGP e BCRP, e o Temsavir também, ele é um inibidor também de BCRP ou ATP1B1 da mesma forma. Bom, de maneira geral, nós podemos observar que 75% dos pacientes, né, que no caso não apresentam interação nenhuma, né, mas nós temos, entretanto, um número considerável de pacientes que caem, ou melhor dizendo, de medicamentos que caem nessa faixa âmbar ou então amarelo. Né? Aqui, no caso, em vermelho, nós temos as interações da co-administração, todas elas em função com questões enzimáticas. Temos alguns dados aqui já de estudos com rifampicina, a concentração aqui, no caso, reduzida em 82%, o que aí realmente é impossível você administrar ou manejar uma interação desse tipo, é contraindicado, portanto. Agora, por outro lado, nós temos inibidores do metabolismo do Tensavir que causam uma elevação máxima aqui na casa de 2 vezes, né? Ou seja, quando você combina, né, com o darunavir com booster, você tem aqui basicamente um aumento de cerca de 2 vezes, né, com relação aqui aos inibidores do metabolismo de Tensavir. Aqui está em amarelo, ou seja, significa o seguinte, que você realmente tem uma interação farmacocinética, entretanto, ela não tem a relevância clínica, digamos assim, porque, não é, você, no caso, faz a sua utilização dentro da janela terapêutica, ou seja, portanto, não é um protocolo que precise ser modificado nos pacientes que estão tomando fostemsavir com booster. Agora, por outro lado também, quando você pensa no Tensavir especificamente, ele pode surtir efeitos também em regimes de comedicação. Nós temos alguns exemplos, medicamentos bastante comuns como estatinas, né, valsartan, etc. e tal, estradiol, metatrexato também, por exemplo. Aqui nós temos medicamentos que podem ser afetados e, portanto, você tem que pensar, né, sobre como que você vai fazer o manejo desses medicamentos em função da administração de fostemsavir. E, por fim, no caso do fostemsavir, nós temos aqui uma dose supraterapêutica de 2.400 miligramas 2 vezes ao dia, significativamente prolonga o intervalo QTC e, portanto, deve ser utilizada com cautela em pacientes com histórico de prolongação da QT, ou então quando é dado também com medicamentos que não apresentam risco de TDP. E aqui nós temos a lista, né, pelo menos alguns deles, né, que estão listados aqui nessa tabela abaixo. Então, novamente, apenas uma pequena advertência, uma nota de precaução, neste caso, né, a respeito de uma interação farmacodinâmica entre estes fármacos. Agora, vamos virar a nossa atenção para o ibalizumab, que é um inibidor pós-ligação direcionada a CD4, que é um medicamento que, novamente, foi lançado recentemente, né, está disponível no mercado há relativamente pouco tempo em alguns locais, né, que basicamente ele, né, com uma dose única de 2.000 miligramas, é essa a indicação, seguido por uma dose de manutenção de 800 miligramas a cada 2 semanas. Isso aqui, no caso, ele é administrado pela via endovenosa. Nós temos também o estudo fase 3, o estudo PIVRO, e já nesse estudo fase 3, uma das questões mais importantes, um dos parâmetros mais importantes que foi avaliado foi a ocupação dos receptores de CD4 durante o período de estudo, né, que foi aqui por basicamente meio ano, com uma ocupação de receptor média superior a 85% durante o período do estudo. Da mesma forma, não é, a farmacologia ou a farmacocinética deste medicamento foi estimada com uma meia-vida ali na casa dos 3 a 4 dias, variando entre esses 3 a 4 dias, com níveis estáveis sendo atingidos após a primeira dose de manutenção, e medindo-se, então, as concentrações, com isso nós temos concentrações acima aqui do alvo de 30 microgramas por mililitro para a janela terapêutica. Agora, uma coisa muito importante é que nós temos um medicamento que não apresenta nenhuma interação medicamentosa conhecida, pelo menos ele não tem nenhuma interação esperada ou prevista, né? E estudos já foram realizados, e em função da forma como esse medicamento funciona e da forma também como ela é disposta, a expectativa, na realidade, é que nós não tenhamos qualquer tipo de interação medicamentosa com este medicamento. Talvez seja o único medicamento no nosso banco de dados sem qualquer
interação medicamentosa. E, por fim, nós temos o lenacapavir, que nós projetamos aqui que realmente será um medicamento que trará progressos bastante interessantes com relação aos tratamentos antirretrovirais. Se trata de um inibidor multiestágio do capsídeo do HIV, que atua em diferentes pontos durante o ciclo de vida viral. Ele é administrado pela via subcutânea, lenacapavir, aqui no caso 900 miligramas, ele nos proporciona concentrações acima do alvo, que seria, no caso, um IQ acima de 6, por coisa de até, enfim, meio ano. E uma coisa que nós devemos perceber é que nós temos realmente uma liberação mais lenta no início do lenacapavir, e, no caso, prevê-se nesse caso é que nós teremos ali, no caso, um tratamento primeiro pela via oral, antes de começar com o tratamento subcutâneo, até que nós consigamos depois, então, atingir seu nível de concentração mais elevados. Ele apresenta interações medicamentosas pelo fato de ele ser metabolizado pela UGT e também pelo C3A, e transportado também pela glicoproteína P, e inibe também algumas proteínas. Nós temos alguns dados de estudo que demonstram que a rifampicina apresenta um efeito bastante acentuado sobre a exposição ao lenacapavir, com um decréscimo na casa de 85%. E a inibição também do metabolismo do lenacapavir é particularmente mais acentuada quando você apresenta uma combinação de C3PA, também glicoproteínas e também UGC, ou inibição de UGC. E um aumento também de 4 vezes é observado também, no caso da exposição ao lenacapavir. Então, de maneira geral, você deve tentar evitar esse tipo de problema. A coadministração, aqui no caso, com inibidores de UGC, não é recomendada de maneira alguma, e você tem que ter cautela também caso o lenacapavir seja administrado com substratos sensíveis a CYP3A por conta dos potenciais efeitos também sobre outros medicamentos. Mas eu gostaria agora também, agora que nós já consideramos alguns desses novos medicamentos, eu queria voltar para um outro medicamento, com o qual nós estamos mais familiarizados, e destacar novamente as interações medicamentosas que nós realmente precisamos levar em conta. Aqui nós temos o caso de um paciente, 42 anos de idade, paciente que atualmente está ali tomando o cobicistat, e há 4 meses atrás ali ele estava com carga viral indetectável em termos de CD4, e esse paciente estava recebendo uma injeção de corticosteroides, e apresentando dor também e tal, que era uma coisa que era desconhecida, inclusive, do médico que estava tratando por HIV. Não que não se trate de um problema comum, mas, de qualquer maneira, o paciente começou a demonstrar ganho ponderal, a pressão ali no caso dele 168 por 94, e o paciente começou a relatar também irritabilidade, cefaleia, tontura e falta de concentração. Observando então as outras medicações que ele estava tomando, a sinopril também, tomando outros medicamentos para hipertensão, alguns outros suplementos alimentares, mas foi muito difícil enxergar problemas com esses outros medicamentos que ele também estava tomando. Então, toda a nossa atenção agora passou a se concentrar nessas injeções de corticosteroides. E quando nós resolvemos avaliar essa questão mais a fundo, essas injeções de corticosteroides era triancinolona. E quando nós fomos avaliar, então, a triancinolona, claramente nós temos aqui uma contraindicação, no caso, do tratamento ali com darunavir com booster. Vermelho ali, o que realmente bate muito com o que o paciente estava relatando e também com aquilo que nós estávamos observando em termos de sintomatologia. Então, esse é realmente um caso que nós devemos levar em conta, O corticosteroide, no caso, pode ser síndrome de Cushing, tudo mais que nós observamos nesse paciente, e é algo que nós, na realidade, já sabemos há muitos anos, e não é, na realidade, tão raro você ter um relato desse tipo de caso. Eu queria, com isso, então, agradecer a nossa grande equipe lá de Liverpool, o pessoal que realmente gerou a grande parte desses dados que nós utilizamos aqui a respeito dos nossos tratamentos, das interações também dos medicamentos para HIV, hepatite e Covid. Só para relembrar a todos vocês que há aqui um workshop internacional muito interessante a respeito de farmacologia clínica acontecendo no dia de 20 a 21 de setembro, tá? Aliás, de 20 a 22 de setembro, melhor dizendo. Muito obrigado pela atenção.